Muito bem. Passemos agora às perguntas. Normalmente o que nós fazemos aqui na Fundação, e eu farei novamente assim, é recolher um conjunto de perguntas para que o palestrante as responda em conjunto. Eu pediria às pessoas que estiverem interessadas em fazer perguntas que levantem a mão, esperem o microfone, se identifiquem e façam perguntas concisas. Posso perguntar, se vocês falarem português devagar, eu vou conseguir entender. Bem, como ninguém se aventura de imediato, eu tomo a dianteira e faço a primeira pergunta para animar a plateia. Queria fazer uma relação entre política cultural no nível europeu e o ressurgimento de um populismo nacionalista, anti-intelectualista e xenófobo. O senhor chamou muita atenção para o fato digamos, há uma Europa dos mercados, e que, segundo entendi, tende a ver a cultura por uma lente estreita dos retornos econômicos que a cultura eventualmente possa oferecer. Mas não seria o caso, neste momento, de introduzir na análise uma outra Europa que talvez seja ainda mais ameaçadora do ponto de vista da cultura, que é uma Europa que se expressa em cada país de uma certa maneira. Eu não quero colocá-lo numa situação delicada de comentar a Itália, mas de comentar a Europa em países em que, digamos, uma direita populista, anti-intelectualista chegou ao poder. Que impacto isso tem do ponto de vista da cultura? Essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria de começar dizendo que populismo é uma definição tão genérica que corre o risco de unir coisas muito diferentes umas das outras. Vamos dizer que o populista europeu se aliaram cada vez mais, e será assim enquanto não houver uma resposta por parte da comunidade europeia. Se não houver uma resposta fundamentada numa concepção diferente da justiça social. A situação italiana é um exemplar. Nosso país é governado por uma aliança muito estranha entre dois partidos que ambos poderiam ser definidos populistas, são completamente diferentes entre eles, um é diferente do outro. Eles se aliaram e encontraram uma popularidade, venceram as eleições, porque os outros partidos, especialmente o que resta dos partidos da esquerda, não foram capazes de elaborar uma política verdadeira que não fosse austeridade. O crescimento desse populismo europeu está ligado à incapacidade de elaborar uma política alternativa. O descontentamento dos cidadãos, que está aumentando muito, e esse descontentamento se traduz num vazio ou num lugar onde quem faz promessas que não podem ser mantidas, que parecem combater as políticas da União Europeia. A xenofobia que você mencionou é outro aspecto ainda. A xenofobia é o aspecto mais preocupante, porque está assumindo em alguns países, por exemplo na Itália, um aspecto muito preocupante e racista, em alguns casos. Está fazendo renascer, ressurgir focos de antissemitismo. Manifestações semitas têm acontecido nos últimos meses por parte de pessoas que provavelmente eram semitas até 5 anos atrás e não tinham coragem de falar, mas agora têm. Elas já eram antissemitas. Também aqui a falta de uma política séria
o acolhimento, um modo sério de se relacionar com a riqueza da Europa, com a pobreza do que vem do continente africano, que é tão perto de nós, e a incapacidade da União, a incapacidade total da União Europeia de enfrentar esse problema de modo sistemático, está nos levando a uma situação na qual é muito fácil assustar os italianos, ou os ingleses, ou os austríacos, dizendo que estão chegando ondas enormes de pessoas da África. Na verdade, o número de imigrantes que está na Itália é bastante baixo. Com todas as pesquisas feitas, indicam que os italianos, em média, acham que os imigrantes sejam 10 vezes mais do que são na realidade. Esse perigo, essa dificuldade aumentada de modo enorme, esses dois aumentos, essas duas ondas que se fundem, populismo e xenofobia, estão ganhando terreno porque faltou até o momento, espero que não seja sempre assim, mas até agora faltou a capacidade de construir um projeto alternativo que não seja populista no pior dos sentidos, ou seja, que não seja xenófobo. Se não tivermos um projeto positivo, os negativos estão destinados a criar raízes. Uma pergunta ali. Boa tarde. Parabenizo aos organizadores pelo evento, muito bom. Alejandro, meu nome. Você falou justamente do desafio da memória histórica cultural na época, nas sociedades contemporâneas. Agora, a sociedade contemporânea está todo mundo falando de padronizar. Você falou com uma visão eurocêntrica do que seria uma memória histórica cultural. A modo de exemplo, você falou da Meca, a questão dos fluxos, foi necessária uma questão de reforma justamente para gerar inclusão para mais peregrinos, entre aspas, possam participar da Meca, que essa foi a ideia, supostamente, do rei em seu momento. Mas você tem uma diversidade muito grande. América Latina, você pergunta, eu quero fazer padrão na Europa? Eu acho que não. A China, você pergunta, tem que fazer um padrão na Europa? Eu não. Tem iniciativas, um exemplo, você falou de alguns países árabes que tem um sujeitinho de fazer as coisas, mas tem um Qatar que está trabalhando muito em de recomposição de questões históricas, tradições e culturais. Agora, não fica muito alter ego falar a memória tem que ser de certo jeito europeia? Deixa-me só ver se há mais alguma pergunta e aí a gente volta à mesa. Sim. Seria bom falar devagar. Boa tarde, meu nome é Paulo Neto, eu sou da Artes Gráficos, aluno da FAUSP, e a minha pergunta é quanto à visão europeia dos tratados. Visão europeia? Sobre os tratados. Se o senhor quiser. Em particular, eu vejo, por exemplo, que no século XVII, na Europa, aconteceu um marco chamado Paz de Westfália, e determinou que os cidadãos europeus não deveriam prestar obrigação a uma determinada eclésia, mas seriam cidadãos livres e optar por direitos livres, como cidadãos de Estado e não de associações religiosas. Eu vejo, por exemplo, a visão da Meca é um conceito que não existe, por exemplo, em países imigrantes atualmente na Europa. Os imigrantes do Oriente Médio não entendem o conceito da Paz de Westfália. Isso dá conflitos muito sérios lá. Eu morei 2 anos em Bremen e eu vi isso. Como seria o caminho, sob uma ótica italiana, para compor uma nova relação bilateral entre, por exemplo, Brasil e Europa? Deixe-me voltar a palavra aqui, mas só para... Eu não resisto pegar uma carona na sua pergunta para reintroduzir... Digamos, não é reintroduzir a que eu fiz, mas, digamos,
A pergunta que eu lhe fiz inicialmente, eu gostaria de saber, digamos, para lidar com esse fenômeno da xenofobia, que projeto cultural se deve incentivar? A cultura pode ser a palavra não é boa, mas, digamos, uma ferramenta importante, digamos, de transformar o pavor do diferente numa fonte de riqueza e de potência europeia através deste contato que isso está dentro da tradição clássica também, de contatos com outras culturas. Cercherò di rispondere perché queste cose sono collegate, essas coisas estão ligadas entre si. Antes de tudo, o eurocentrismo dos europeus é uma doença que precisa ser combatida. Precisa ser combatida e para combatê-la é preciso analisá-la. E para analisá-la é preciso conhecê-la. E para conhecê-la é preciso conhecer a história. E isto é um problema, porque o ensinamento da história está desaparecendo da escola. Na Itália, o ensino da história é continuamente reduzido. Todo o discurso que eu fiz de um modo muito abreviado, um modo mais detalhado, eu fiz num pequeno livro meu que acabou de sair, se baseia na ideia de que o conhecimento da história é indispensável para compreender os grandes fenômenos dos nossos tempos. Na conferência que vocês escutaram, agora eu citei apenas poucas linhas de Nietzsche sobre a necessidade da comparação. Essas linhas de Nietzsche as usei para ressaltar quanto é importante a necessidade da comparação. Mas a comparação não basta. Porque para poder comparar a própria cultura com as outras, o primeiro passo é relativizar a própria cultura. É compreender que a própria cultura não é uma coisa absoluta, que ela dentro de si tem conhecimentos e tem fraturas dentro de si. E é aqui, obrigada por ter citado a cultura clássica, porque é aqui que entra a cultura clássica. Anos atrás eu escrevi um pequeno livro chamado O Futuro do Clássico, que foi traduzido em muitas línguas, em português não, mas que foi traduzido também em coreano, em búlgaro, etc., em 16 línguas. Nesse livro, eu confirmo uma tese complexa. Eu vou tentar resumir. É o seguinte. A cultura clássica grego-romana serviu para os europeus como uma espécie de álibi. Os europeus se convenceram, especialmente na Alemanha, mas também na França, na Inglaterra e também na Itália. Nós nos convencemos de que os gregos e romanos são nossos pais e que somos iguais a eles. Quer dizer, nós nos convencemos de que eles são iguais a nós, mas isso não é verdade. Nós nos projetamos sobre eles e tentamos de nos convencer que eles, por exemplo, as poesias de Homero, os dramas de Sófocles, como se tivéssemos escrito nós. Mas, na verdade, temos que rever os clássicos de outro modo, em compreender a diversidade deles numa sociedade que não tem nada em comum com a nossa. É uma sociedade totalmente diferente. Temos que reconhecer quanto é diferente e temos que perceber que alguns elementos tiveram continuidade. Essa ginástica mental entre o pouco de identidade e aquele muito de diferença pode devolver à cultura clássica a função que ela historicamente teve de ajudar a raciocinar e a reconhecer a diversidade e a respeitar a diversidade. E há um belo ensaio de Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, que diz:
que o conhecimento antropológico de fato nasce quando no Renascimento eles perceberam que durante a Idade Média eles representavam Alessandro Magno vestido como um rei medieval. A um certo ponto eles perceberam que era bem diferente. E quando eles perceberam da diversidade da antiguidade, foi daí que nasceu a exploração do Novo Mundo, foi daí que nasceu a pesquisa da China, o estúdio do chinês, do coreano, do japonês. Foi daí que surgiu a relação intercultural. Foi então que nasceu a filologia textual, a ideia de ler na Bíblia, encontrar, procurar na Bíblia o que realmente estava escrito no texto original, na tradução grega dos anos 70, na Vulgata Latina, e assim por diante. Então eu acho que a primeira coisa a ser feita para trabalhar contra a xenofobia é compreender que não existe, que a nossa cultura, isso vale tanto para a cultura italiana, europeia, mas vale também para a cultura brasileira. Como uma afirmação de princípio, não existem culturas fechadas em si mesmas. Existem culturas que têm sempre uma conta aberta, uma conta de dar e receber com outras culturas. Todas as nossas culturas receberam de outras culturas e deram a outras culturas. E assim deve ser também no futuro. Quem hoje faz um discurso xenófobo na Itália e diz primeiro os italianos, isso não significa nada, porque os italianos, por sorte inclusive, isso foi uma sorte para os italianos, e podemos dizer isso também dos brasileiros, são povos muito mestiço, misturado, um povo misturado, feito de gregos, árabes, eslavos, e fenícios, longobardos, itálicos, etruscos, romanos. Podemos continuar por muito tempo. Foi essa fusão que constituiu a nossa riqueza e não a nossa fraqueza. Diante do estrangeiro que chega, por que ele deve ser considerado um inimigo e não um que está nos dando alguma coisa? Por que não podemos considerar como um presente e sim como uma agressão? Precisamos partir de desconstruir a própria cultura, olhar as mitologias que nós alimentamos, inverti-las para poder construir uma cultura diferente. Mas para isso é preciso dar a educação, a cultura e a pesquisa, ou seja, a própria memória histórica e cultural, um papel muito maior. Se não fizermos isso, a mitologia do estrangeiro como inimigo é fácil que ela crie raízes no mundo em que vivemos hoje. Eu não sei se eu respondi suficientemente, mas eu tentei. Na minha ponta esquerda. À minha sinistra. Boa tarde, muito obrigada. Meu nome é Ana Carla. Eu tenho uma questão Ana Carla, ho una domanda più semplice di tutto questo. Mi sembra che questo svincolo mentale, perché tra l'educazione e la nostra coscienza culturale è così presente, appunto, ci sono diverse iniziative che usano le tecnologie digitali per legarci ai mondi in cui non ci siamo mai stati. Sono realtà virtuali e cose che accadono nello spazio pubblico e ricostruiscono il muro dei secoli dietro ora. La mia domanda è: fino a che punto possiamo capire che siamo in un altro vincolo affettivo
con le nostre radici per mezzo delle tecnologie digitali. Difficile da capire in portoghese. Io ho una grande Eu tenho fiducia nelle tecnologie uma confiança muito grande nas tecnologias digitais. Elas são um meio, não um fim. Acredito que as tecnologias digitais permitem gerir uma grande quantidade de dados, imensa quantidade e uma grande velocidade. Portanto, são insubstituíveis. Mas tem que fazer o que a gente manda que elas façam. Elas fazem o que a gente manda. A memória cultural pode se servir e pode utilizar a riqueza que um arquivo de dados, um file de dados, de informações e de imagens pode. Mas a razão pela qual vale a pena coletar essa informação, o computer não vai dizer qual é. A razão profunda pela qual vale a pena refletir sobre a nossa cultura, a razão pela qual a beleza pode se conectar com a criatividade, não é o computador que vai nos dizer. Nos últimos 30 anos, ou mais, talvez 40, pelo menos na Europa, não sei aqui no Brasil, nos últimos 40 anos, as políticas públicas das pesquisas privilegiaram as tecnologias digitais em relação a pesquisas sobre a conceitualização da pesquisa. As agências de pesquisa, Conselho Nacional de Pesquisa, por exemplo, ou o Conselho Nacional de Pesquisa da França, ou o Max Planck, na Alemanha, etc., mostraram a tendência a fornecer fundos com mais facilidade para as pesquisas que têm um aspecto tecnológico. Óbvio, a pressão de quem vende computadores é enorme para isso. É, de novo, um elemento econômico esse. Mas eu acredito que, com todo respeito por esse aspecto, o ponto central deve ser sempre o problema de base de uma determinada pesquisa e o modo em que essa pesquisa pode trazer benefícios para a sociedade. Se para fazer uma pesquisa é necessário coletar uma quantidade enorme de dados, então, desse ponto de vista, as tecnologias digitais podem ajudar muito. E ótimo, muito bom isso. Mas não devemos, você não disse isso, mas eu que digo agora, mas não precisa cair na mitologia segundo a qual podemos delegar a um arquivo digital a memória cultural que pertence aos seres humanos. Possono servirsi ovviamente anche della memoria digitale, però la memoria culturale, a memória cultural, como eu compreendo nessa conferência, é algo que pertence à nossa consciência interior, que tem um profundo significado político que não é delegável a uma máquina. Opa! Agora o interesse foi despertado. Alguém, inclusive, me mandou uma coisa por... Bom, então tudo bem. Então, agora é a última rodada. Vou colher 4 perguntas aqui. Então, começa só por uma razão logística. Felipe Yang aqui. Eu peço encarecidamente que sejam perguntas concisas, porque serão 4. Perfeito, vou tentar. É mais um comentário, talvez uma pergunta, não sei se eu consigo formular, mas, basicamente, o senhor descreve como fator de crise a memória da cultura a supremacia das forças de mercado, não é? Como contraparte, imagem e espelho dessa supremacia das forças de mercado, nós temos um fenômeno do enfraquecimento do Estado.
né? Os estados nacionais estão enfrentando crises fiscais e enfraquecidos. Num cenário sombrio de morte do Estado ou de falência do Estado, o senhor entende que o afeto, talvez, dos cidadãos e a própria força da filantropia, ela será suficiente para preservar a memória cultural ou não? Muito bem. Aqui, vamos lá. Agora, jogador da Holanda aqui, ó, camisa laranja aqui, o laranja mecânica. Olá, meu nome é André. Eu queria que o senhor abordasse um pouco mais a questão assim, qual é o papel da paisagem, que o senhor comentou algumas vezes, na estruturação dessa relação entre o indivíduo e a cultura, mas principalmente, talvez até um pouco um contraponto com a questão do mundo virtual que nos cerca e da possibilidade ou da capacidade da paisagem de nos trazer a uma coisa que vai do concreto a essa virtualidade que é tão exuberante, né? Qual o papel da paisagem nessa relação da memória cultural? Muito bem. Aqui. Boa tarde. Antônio Spaletta. Como a religiosidade atrapalha ou ajuda a preservação da memória histórico-cultural de um povo, ou de uma nação, ou de um continente? Última pergunta ali, Alexandre. Boa tarde, professor. Eu gostaria que o senhor abordasse, se possível, uma proposta do atual governo, do ius culturale, quer dizer, ius culturale, ou seja, para o governo conceder a cidadania italiana, é necessário que o postulante faça uma prova que demonstre conhecer a cultura italiana. Questo non ho capito. Sì, c'è una specie di proposta che gli immigranti dovrebbero rispettare una specie di conoscenza della cultura italiana. Invece dello ius soli, no? Sim, não, ius soli e o culturale. E que cultura estaríamos falando nesse caso? Se é a cultura do mercado, a cultura da alteridade ou uma cultura excludente? Dunque, professor, eu tenho uma última pergunta que me foi encaminhada por escrito, eu não sei quem a fez aqui, eu vou procurar reproduzi-la da forma mais concisa possível. Mas a ideia é que nós vivemos hoje num mundo em que somos bombardeados por informações a todo momento. Em que, digamos, o drive principal da cultura é a ideia do consumo rápido dos objetos de arte e das informações. Como é possível recuperar, digamos, o prazer, eu interpreto aqui a meu modo, o prazer da fruição da produção artística. Bene. Allora, provo a cercherò. brevemente perché Eu vou tentar responder rapidamente, porque aqui tem matéria para uma outra conferência apenas com essas perguntas. Começando pela pergunta sobre os imigrantes e o Soli. Em toda a controvérsia na Itália, nesse período, do meu ponto de vista, tem um ponto importante que precisa ser entendido, que explica o que está acontecendo, mas não justifica. O que explica é que, por erros, que não é o caso de analisar todos aqui, um por um, a Itália, na sua posição geográfica no Mediterrâneo, teve o preço maior da imigração da África. Pela sua posição geográfica, é o lugar onde se chega com maior facilidade. Malta também está lá, mas Malta é muito pequena. Então, mesmo que os outros queiram chegar na Alemanha ou na Dinamarca, chegam pela Itália. O resto da Europa nunca reconheceu esse problema até o fim, e os governos italianos nunca souberam
contribuir a elaborar uma política europeia desse tipo. Isto é verdade. Mas, dito isso, o que a política está fazendo nesse governo é intolerável. Ontem foi proposta uma nova lei, segundo a qual a cidadania pode ser retirada, pode ser tirada a cidadania. Isso é impensável, segundo a Constituição italiana. Um cidadão é um cidadão, ponto. Tirar a cidadania se alguém cometer um crime. Mas por que devo tirar uma cidadania a um tunisino se cometeu um crime e não a um italiano que cometeu o mesmo crime? A esse ponto, você distingue cidadãos de primeira e de segunda categoria. Isso é completamente contrário à Constituição italiana. Nós escrevemos sobre isso, eu pertenço a uma associação chamada Liberdade e Justiça. Escrevemos hoje um documento muito duro sobre isso que eu acabei de dizer. A Itália não soube até agora elaborar uma política justa de como receber os imigrantes. E ela não deve se basear na assimilação cultural. Não precisa se obrigar o estrangeiro a se tornar estrangeiro. Ele tem que poder conservar a sua própria cultura e aprender a cultura do país em que ele chega. Essas duas coisas são ambas necessárias. Mas tudo isso aconteceu por iniciativa privada e não de modo sistemático. A ideia do Ius Soli é uma ideia que não foi aprovada até agora. Eu espero que seria a ideia correta, funciona até mesmo nos Estados Unidos, então acredito que possa funcionar também na Itália. No que diz respeito às outras perguntas, que são muito ligadas entre elas, o voltar para trás, a desagregação, talvez se possa dizer, do Estado dentro da sociedade europeia, é um fenômeno muito particular, muito interessante, do qual não sabemos ainda onde vai parar isso. Não sabemos qual vai ser o fim disso. A Europa foi um continente de guerra, de conflitos contínuos. A União Europeia, em todas as suas formas, garantiu ao continente algo como 80 anos de paz. Isto, precisamos lembrar disso. Mas o que aconteceu nos últimos anos foram fenômenos que parecem desligados, mas estão ligados uns aos outros. Aconteceu alguma perda de soberania de alguns estados. Alguns países perderam soberania em relação à União Europeia e perderam soberania em relação às autonomias locais, que aumentaram. Por exemplo, esse é o caso da Catalunha, o caso da Escócia, de Gales, é o caso de algumas regiões italianas também, que adquiriram autonomia e querem mais autonomia ainda, e muitos outros casos, sem falar da Bélgica, que é um caso ainda mais especial. Então, houve uma perda de soberania em direção para cima e para baixo, e, simultaneamente, houve uma acentuação, um aumento da importância do mercado e da ideia de que o cidadão é principalmente um consumidor. Esses fenômenos que são diferentes, na verdade, se uniram e criaram uma ordem de valores em que as regiões mais ricas tendem a querer se destacar, se separar das regiões mais pobres. O que aconteceu na Itália, a distância entre o norte, mais rico, industrial, Milão, Turim, e o sul, da onde eu mesmo venho, do sul da Itália, eu venho da Calábria, é o sul. Essa distância, nesses últimos anos, aumentou entre o norte e o sul. Criou-se uma distância ainda maior. Nessa situação, as políticas públicas
nunca colocaram no centro da discussão, no centro dos seus objetivos, a justiça social, a igualdade. Nesse modo, assim, a perda de soberania de cada Estado se traduz numa desagregação social com consequências que ainda não estão claras totalmente. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou muito longe com isso. A importância da paisagem na memória cultural, do meu ponto de vista, está ligada ao caráter misto da paisagem, natureza e cultura. A paisagem completamente natural existe em poucos lugares do mundo. O maior reservatório de paisagens naturais do mundo provavelmente é o Brasil, mas num país como a Itália, a paisagem natural quase não existe mais. Talvez precise ir em cima do Monte Blanc, Monte Branco, lá sim paisagem é natural, mas a paisagem italiana é totalmente cultural. A paisagem urbana e esta urbana estão ligados. É por isso que a memória cultural, histórico-cultural, está também na paisagem. É importante que nessa relação natureza-cultura, a paisagem tenha seu papel. Não por outro motivo, a Constituição da República Italiana de 1948 diz no artigo 9: a República protege a paisagem e o patrimônio histórico e artístico da nação. Coloca juntas essas duas coisas numa posição jurídica tipicamente italiana, por unir proteção das duas coisas como elementos da proteção cultural. A nossa Constituição prescreve, a propósito da religiosidade, ela prescreve, a despeito de todas as religiões, plena liberdade de culto, mas não coloca a religião entre os elementos da memória cultural. Não faz isso explicitamente, mas é claro que está implícito que um país que contém Roma, o Vaticano, o Papa, que tem uma tradição artística e monumental muito ligada à religião cristã, na sua variedade católica, mas que tem também a comunidade mais antiga hebraica fora de Israel, que os hebreus em Roma estão há mais de 2 anos lá, os judeus, e que tiveram uma região inteira, a Sicília, que foi árabe e muçulmana por alguns séculos. Então, eu acredito que essas memórias histórico-culturais que tiveram um conteúdo religioso tenham que ser conservadas. A Igreja Católica não está fazendo o suficiente para educar seus sacerdotes na Itália a conservar as normas de patrimônio da Igreja. Algumas coisas estão sendo feitas em algumas universidades, por exemplo, na Universidade Gregoriana, que é dos jesuítas, em Roma, mas não em todos os lugares. Com isso, eu queria chegar à última pergunta. Sim, é verdade que somos bombardeados pela informação. A informação que nos bombardeia é rica de dados, de informações, mas os dados não servem para nada se nós não costuramos uns com os outros para recuperar o prazer da fruição, como você nos perguntou, para recuperar esse prazer. Há 2 caminhos apenas. O mais seguido hoje é um caminho muito interessante, mas no qual eu não acredito. É a ideia de que a arte comunique por si própria, que seja possível para qualquer pessoa ir a um museu e diante de uma obra de arte, ou numa igreja, numa praça, diante de uma obra de arte,
alguém possa... Sim, é claro que há alguma espontaneidade nessa relação, mas eu acho que se não for construída uma capacidade crítica por meio de informação histórica, por meio da transmissão de uma linguagem com a qual falar sobre a arte, ou da arte figurativa, mas também da poesia, acredito que a fruição da escola seja muito importante. Eu não sei como é no Brasil, mas em outros países do mundo que eu conheço melhor, como nos Estados Unidos ou na Itália, a tendência é de predominar, a tendência que predomina é que a escola preserve os conhecimentos que servem para determinadas coisas. A escola tem que transmitir os conhecimentos para podermos ser felizes, para conhecer profundamente a história, a cultura, a riqueza da humanidade. Uma escola que não faz isso, na minha opinião, erra o alvo completamente. E mesmo também sobre isso poderíamos falar muito. Eu vou parar por aqui. Bem, eu queria agradecer ao professor Sertes pela belíssima exposição, pela disposição em responder as perguntas, a vocês pela participação e a tradutora que, a meu juízo, fez uma excelente tradução simultânea. Então, até a próxima. Muito obrigado e, mais uma vez, obrigado ao Instituto Cultural Italiano.